Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. E o objetivo agora é uma sequência de 4 aulas de eletricidade básica. Para você, eletricista que está querendo atualizar, está necessitando de aprender um pouco mais para conversar melhor com o seu cliente, vender melhor seu serviço e estar mais informado. Então, serão 4 aulas e a primeira aula eu vou falar sobre corrente elétrica, condutor, tá ok? Na sequência, sobre potência elétrica e assim sucessivamente. Não percam essa aula, assista essa aula e a sequência dela. Então, pessoal, vamos dar início a um curso básico para quem está iniciando como eletricista, né? Está querendo aprender a parte básica. Primeiramente, para começar a parte básica, vamos estudar a estrutura do átomo, né? Para entender corrente elétrica, né? Então, primeiro conceito, matéria é algo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Então, a matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e possui massa. A matéria, ela é constituída por partículas muito pequenas, que nós vamos denominar de átomo. Então, a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, possui massa, e a matéria é constituída por partículas muito pequenas, que nós vamos chamar de átomos. Os átomos, eles são constituídos de pequenas partículas subatômicas. Que são essas partículas subatômicas? São os elétrons, os prótons e os nêutrons. O elétron é a carga negativa, o próton é a carga positiva e o nêutron é a carga neutra. Portanto, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, possui massa. A matéria é constituída por pequenas partículas que vamos dar o nome de átomo. E os átomos são constituídos de partículas subatômicas, entre elas elétrons, prótons e nêutrons. Bom, na eletricidade, nós utilizamos os condutores elétricos, que têm capacidade de conduzir corrente elétrica. Esses condutores elétricos, eles possuem massa, né? E eles ocupam lugar no espaço. E esses condutores elétricos eles são constituídos de pequenas partículas atômicas, né? E dentro dessas partículas subatômicas, nós temos os elétrons, os prótons e os nêutrons. Então, veja vocês aqui o átomo de um material condutor, por exemplo, o átomo de cobre, nós vamos ver mais à frente, né? Os elétrons, eles giram em torno das órbitas do núcleo. Veja, os elétrons estão sempre na periferia. E aqui no núcleo do átomo, nós temos os prótons e os nêutrons. Tá? O nêutron e o próton, eles encontram no núcleo do átomo. Então, eles estão presos ali, os prótons e os nêutrons. Já os elétrons, eles estão na periferia, circulando na eletrosfera, que a gente vai dar um nome, né? Então, nós vamos ver que a corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Os elétrons estão na eletrosfera. Então, os elétrons são essas pequenas bolinhas que estão girando ali em torno do átomo. Então, veja para vocês agora, vou mostrar para vocês a questão da definição do núcleo e do elétron girando em torno do núcleo. Isso aqui é o núcleo do átomo, onde nós temos aqui, eu marquei aqui os prótons e os nêutrons. Isso é o núcleo do átomo. E aqui em volta do núcleo do átomo, nós temos os elétrons circulando. Então, os elétrons ficam circulando em torno do núcleo. Então, eles
fazem essa rota através da eletrosfera, né? Então, o átomo de cobre, por exemplo, ele tem uma quantidade de prótons e nêutrons no núcleo e tem uma quantidade de elétrons que ficam circulando em órbitas em torno do núcleo, ok? Então, olha os elétrons circulando. Aqui eu tenho o núcleo do átomo e aqui eu tenho o elétron circulando em torno desse núcleo. Então, agora eu apresento aqui para vocês o átomo de cobre. Então, o átomo de cobre, no núcleo dele, nós temos 29 prótons e 34 nêutrons. E ao longo da superfície aqui do núcleo, nós temos os elétrons do cobre. Vocês verem que nós temos aqui a primeira camada, segunda camada, terceira camada e quarta camada, onde nós temos uma quantidade de elétrons circulando. A carga do elétron, só para lembrar, a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Por que eu estou caminhando com o cobre? Né? Porque uma das aplicações das instalações elétricas são os cabos de cobre. Né? Então, o elétron ele tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, então, os condutores elétricos, eles possuem elétrons livres naquelas órbitas que vocês viram na prática, mostrei um exemplo prático. Né? Então, os condutores possuem aqui elétrons livres, né? Que estão girando em torno do átomo. Imagina um cabo de cobre, ele é constituído por vários átomos, né? E esses átomos têm prótons, nêutrons e elétrons. E esse cabo estende, então ele tem massa, ele é matéria. Né? Para que esses elétrons entrem em movimento de forma ordenada, é necessário aplicar uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é a tensão elétrica. A tensão elétrica deve ser aplicada em volts. Para quê? Para que eu tenha um movimento ordenado dos elétrons, ou seja, eles estão desordenados, aplico aqui uma tensão elétrica, ela vai empurrar esses elétrons, fazendo com que eles entrem em movimento de forma ordenada. E esse movimento de forma ordenada, nós damos o nome de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, lembrando, é a quantidade de cargas elétricas por unidade de tempo. E a corrente elétrica, pessoal, ela é medida em ampere. Né? Então, para que exista corrente, é necessário que aplique ao condutor que possui elétrons livres uma diferença de potencial. Aí eu vou ter a minha corrente elétrica, que é a quantidade de carga em movimento em função da unidade de tempo. Veja essa demonstração, esse exemplo, em um condutor de cobre. Então, pessoal, finalizando a nossa aula, eu tenho aqui um condutor de cobre. O que nós vimos na aula? Que matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e possui massa. E a matéria é constituída de pequenas partículas que nós chamamos de átomos. E os átomos são constituídos de partículas subatômicas. Então, esse aqui é um cabo de cobre. Então, cada átomo que compõe essa matéria tem um conjunto de elétrons, prótons e nêutrons. Quanto maior for a seção do condutor, o que a gente pode deduzir? Maior vai ser a corrente elétrica, correto? Mas por quê? Porque você vai ter mais matéria, vai ter uma quantidade maior de átomos formando essa matéria. Né? Então, a seção do condutor, quanto maior a seção, maior a capacidade de corrente desse condutor. Mas, para isso, precisa se aplicar uma diferença
de potencial. Então, aqui eu tenho o cobre, o condutor de cobre, né, que possui em cada átomo 29, que nós vimos, 29 prótons e 34 nêutrons, e os elétrons estão na periferia. Quanto mais espesso o condutor, mais massa nós temos, mais átomos, mais elétrons e maior capacidade de corrente.